Irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos acabando o livro de Daniel. Hoje é o nosso penúltimo encontro para a gente meditar na palavra de Deus, ouvir o Senhor pela palavra no livro de Daniel. E eu louvo ao Senhor porque as mensagens têm se repetido, porque elas se repetem no livro. Mas esse é o recado dele para você, esse é o recado dele para mim, para nós. Então, que o nosso coração seja um coração pronto para ouvir o Senhor. Irmãos, é muito bom estar aqui, não é? Cantar para Deus, que a gente quer oferecer a nossa vida a Ele. Cantar numa atitude de oração. Estava ali pensando, falei, Deus, obrigado pelos irmãos, obrigado por essa noite, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo privilégio de orar cantando, que o Senhor cumpra em nós o que está no seu coração. Irmãos, que bom saber que Deus pode fazer isso apesar de nós. E que a palavra dele, ela seja o caminho para que ele cumpra aquilo que está no coração dele. Sobre mim pesa a tarefa difícil de falar do capítulo 11. E o capítulo 11 ele é muito grande, tem muitas coisas e uma dificuldade, muitas coisas que não daria para a gente falar num dia só. Mas nós vamos falar uma segunda parte do capítulo 11. E o título da pregação, da meditação da palavra de Deus para nós nessa noite é que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Queria convidar você a abrir em Daniel, capítulo 11, versículo 36 até o final, por favor. Daniel 11, do 36 em diante. Todos acharam? Então, a palavra de Deus nos diz: o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Os versículos que antecederam esses que nós lemos, e junto com os capítulos anteriores, principalmente o 7, o 8, o 9 e o 10 do livro de Daniel, mostram que o povo estava lá na Babilônia preso, debaixo de uma escravidão, mas Deus os libertaria dali. E Deus dá uma série de visões para Daniel. Uma série de visões enigmáticas, visões com linguagem figurada, coisas que têm uma carga simbólica muito grande, e que se a gente for ler literalmente, fala, meu Deus, não tem sentido isso. Mas aqui no capítulo 11,
nos primeiros versículos que nós não lemos aqui, ele conta novamente o que vai acontecer. Olha, Daniel, eu vou contar para você aquilo que eu já mostrei nas visões, agora eu vou falar numa perspectiva linear na história. Vai acontecer que da Babilônia virá a Pérsia, da Pérsia virá a Grécia, da Grécia a Roma, até que venha Cristo. Mas, no período que vier do persa para o período grego, o povo vai sofrer uma perseguição, não só política, mas também cultural muito grande, e um camarada vai se levantar, estou falando de coisas anteriores, um camarada vai se levantar e ele vai chegar lá no templo, e ele vai profanar o templo, vai colocar outros... Gente, imagina o que era no CFB, hoje a gente estava falando de lei, a lei ritual. O professor falou de lei ritual. O que era para um judeu ver os aspectos do rito do judaísmo agora, no templo que era celebrado o sacrifício para o Senhor, você vê um outro Deus lá. Isso para um judeu era uma coisa bizarra. E está errado mesmo. O templo foi erigido para refletir a glória de Deus. Como é que você pode colocar agora um outro Deus ali dentro? Uma imagem de um outro Deus lá dentro. Isso aconteceu na história. Muito tempo antes, Deus tinha dito isso a Daniel. Babilônia vai passar, virá a Pérsia, virá a Grécia. No período grego, vai ter esse período de profanação. O nome disso na Bíblia é apostasia. Muita gente sabe a verdade e sai fora da verdade. E aí pegam coisas de Deus e usam com outros objetivos, outras finalidades. Isso aconteceu na história. Um camarada chamado Etíoco fez isso. Mas Cristo veio. Cristo veio. E deu a todos nós a oportunidade de orar. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. O reino de Deus está aí e o reino de Deus está aqui. O que nós não lemos nos mostra exatamente isso. Deus dizendo para Daniel, eu já mostrei para você, mas agora eu vou falar a você. E vou mostrar não com imagens como eu fiz. Queria que você guardasse isso. Não vou mostrar com imagens, com uma linguagem figurada, mas vou mostrar agora, vai acontecer isso, depois aquilo e depois aquilo. E aí, ele conta toda essa sucessão de poder até antes de chegar a Cristo, aí ele diz, então, Cristo, a gente já sabe pelo livro de Daniel que Cristo viria, e ele veio, nós estamos aqui por causa dele, mas Cristo vai voltar. E em parte... todo o período que antecede a volta de Cristo, ou a vinda de Cristo, é marcado por um período de apostasia, como eu já disse. Não foi diferente nos dias que antecederam a primeira vinda de Cristo, quando ele nasceu para viver, morrer, ressuscitar e ascender aos céus, para cumprir a obra de salvar você e a mim. O período que antecedeu a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, foi um período de apostasia. Foi um período em que as pessoas estavam acostumadas com as coisas de Deus, mas se esqueceram das promessas dele. E aí Cristo vai voltar um dia. E, meus irmãos, o período que antecede a volta de Cristo, que é hoje, e amanhã, até que ele venha, é marcado por um período de apostasia. E nesse período que antecede a volta de Cristo, a gente percebe um espírito, agora eu vou falar à luz da Bíblia toda, é o espírito daquilo que é contra Cristo. Na Bíblia, no Novo Testamento, isso se chama anticristo. O anticristo, não sei se ele se manifestou, está manifesto ou não, mas o espírito do anticristo está presente na nossa época. Isso bate a porta do teu coração, isso bate a porta do meu coração. E nós estamos aqui hoje, nesse penúltimo dia de Daniel, para mostrar que Deus é o Senhor da história, mas até que Cristo venha, o espírito do anticristo age no mundo. Você consegue discernir? Meu Deus, eu saí da minha casa para ouvir negócio de anticristo.
vou ficar com medo, e 666, esse negócio, e aí já eu vou linkar a Bíblia com Nostradamus. Não, pelo amor de Deus, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, meus irmãos, a gente precisa lembrar do que o apóstolo João disse para a igreja: filhinhos, é a última hora. E o anticristo está por aí. Muitos anticristos estão surgindo, eles saíram do nosso meio, ele diz. E há um espírito, fazendo um espírito que eu digo, mostrando uma inserção na cultura, na sociedade, e as coisas são sutis. E a gente precisa discernir. Deus quer que você tenha esse discernimento, e eu também. Então, eu vou ser bem objetivo, nós temos 2 lições de Deus para nós. Eu quero que você não dorme, não. E não vagueie o teu pensamento. Fica de mente e coração aqui. Porque essa é a mensagem de Deus para você e para mim. Nós vamos ver que os versículos que nós lemos, eles deixam claro para nós que antes de se manifestar esse iníquo, e nós temos um eco, um cumprimento, uma lição desse texto lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala desse iníquo que se levantará. E ele faz isso em eco com Daniel. E esses 2 textos mostram para nós aquilo que pode não estar, você não identificar, é isso, é aquele, é ali ou lá. Mas que esse espírito ronda a nossa geração, o momento que antecede a volta de Cristo, e nós precisamos saber. E a segunda lição que nós vamos ter nesse texto também é que a ação de Cristo com relação a ele. Mas, em primeiro lugar, quem é esse líder? Qual a postura dele? Quais são as características dele que ele tenta difundir no mundo para seduzir o povo de Deus? E isso toca você e a mim. A primeira coisa que ele faz é que, à luz de todos esses versículos que nós lemos, é que ele tem um caráter perverso. O que é ter um caráter perverso? Caráter perverso, irmãos, é você incorporar nas suas próprias atitudes, no seu ser. Caráter não é o que você faz necessariamente, mas é o que você é. Ele é naturalmente antagônico à palavra de Deus. Deus diz para amar, ele incita o ódio. Deus diz a humildade, ele quer se amar. A parte do amor de Deus, glória a mim, louvado seja eu. Agora, meus irmãos, esse caráter perverso não é uma coisa que está longe de nós, não. O mundo que a gente vive hoje não é um mundo que ele é oposto à palavra de Deus. Temos visto semana após semana, vai viver de acordo com o evangelho, as pessoas vão falar assim: você é burro, você é tonto, você vai perdoar de novo. Você vai confiar, o mundo em crise, e você vai confiar que Deus tem poder. Você vai esperar a vida inteira para a salvação eterna, vida eterna com Deus, mansão celestial, você é louco. Ele põe em descrédito aquilo que a palavra diz. Caráter perverso é quando a gente desvaloriza os absolutos da fé. E isso está no momento que a gente vive. A gente vive num mundo pluralista. Tem verdade aqui, tem verdade ali, tem verdade para lá, tem verdade... Qualquer um, você é a sua verdade. Dá certo para você? Então é bênção na tua vida. Deu certo lá? Então é verdade que lá também é. E está dando certo ali, então lá também é verdade. E onde está a verdade? Aqui, ali, lá e acolá. Então é tudo verdade, é tudo verdade. Então não tem Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não, tem Jesus que pode ser um caminho, uma verdade e uma vida. Mas junto com ele, tem várias outras religiões oferecendo outros caminhos, outras verdades e outras vidas. É nesse mundo que a gente vive. Num mundo de perversidade. Se você chegar hoje e falar que Jesus é o caminho, você vai ser chamado de fundamentalista, vai ferir o politicamente correto e, se bobear, leva um processo por assédio moral ou discriminação, qualquer outra coisa. É por isso que nós precisamos discernir como o espírito
que antecede a volta de Cristo está presente na nossa cultura. Caráter perverso, antagônico à lei de Deus. E se é antagônico à lei de Deus, está em atividade contra Deus. Essa é a segunda característica. Não é só pregar contra, mas é militância contra. E essa militância contra, qual é a ação principal desse espírito? Tudo isso é comando de Satanás. É destronar Deus e entronizar a si mesmo. O evangelho, irmãos, ele é sempre dedo apontando para Cristo. Olhe para Jesus. O evangelho convém que ele cresça e nós diminuamos. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O evangelho é o final, a consumação de todas as coisas. Eu vi um novo céu. É sempre Ele, Deus. O Espírito e a ação do anticristo não é olhe para Deus, olhe para Cristo, busque a Deus, use o teu fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é isso. É sempre dedo para você mesmo. É para mim. É do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É para mim. A militância do maligno, de Satanás, é destronar Deus e entronizar a si mesmo, se exaltar contra Deus, contra aquilo que é dele, inclusive contra o povo de Deus, sua igreja. Irmãos, a gente precisa discernir isso. O diabo não quer que você seja a sua vida seja, eu nasci para Jesus. Ele não quer que a gente cumpra o que a gente acabou de cantar agora. Deus, eu nasci para te adorar. Pois para te adorar foi para isso que eu nasci. Ele não quer. E a maneira que ele vai fazer para isso é a sedução. Para que a gente tenha uma vida voltada para a gente mesmo. Irmãos, a beleza do evangelho é você não ter uma vida centralizada em você, mas centralizada em Jesus. A beleza do evangelho é você ter um casamento centralizado em Jesus. A beleza do evangelho é você ter uma carreira centralizada em Jesus. A beleza que o evangelho faz na vida da gente é que todas as coisas da nossa vida começam e voltam para Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele é o mesmo ontem, o hoje, será para sempre, ele não muda, não mudará. E isso nos dá segurança, porque nós temos emoções voláteis. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer, mas ele é o mesmo sempre. A nossa estabilidade, a nossa segurança, a nossa certeza é ele. Por isso, todos os dias da nossa vida, o que nós desejamos? Eu quero Jesus. Eu quero buscar o Senhor, eu quero ver Cristo na minha vida, eu quero ver o Senhor, eu quero de fato que todas as coisas na minha vida sejam centralizadas em quem? Em Cristo Jesus e não em mim. Porque isso passa até... Todas as coisas vão passar, mas a palavra, ele e a palavra não passarão. A palavra diz isso. É por isso que o Satanás sabe incitar você, a mim, a nós, a pegar as coisas e dizer, não centralize em Jesus, centralize em você mesmo. Mas nós estamos aqui, irmãos, para discernir isso. Para perceber que esse espírito que o maligno insere no mundo que a gente vive, eles cada vez mais vai se revelando e está em operação, e a terceira coisa que ele faz é que ele opera, preste bastante atenção nisso agora, ele opera com coisas sobrenaturais. O maligno faz coisas sobrenaturais, gente. O maligno faz coisas sobrenaturais. Vai me dizer que você não vê coisas sobrenaturais acontecer, liga a TV. Qualquer religião, qualquer seita, tem uma questão de milagre, de coisa sobrenatural para falar, e há sempre um resultado positivo. Deu certo. Deu certo. Se deu certo, você pode vir investir, pode acreditar, pode confiar. Muitas vezes... Tem muito crente que diz, mas Deus é tudo igual. A forma é igual, hora é igual.
canta igual. Até a entonação de voz é igual. E tem sinal. E tem testemunho. E tem bênção acontecendo, um monte de coisa aqui, naquela religião, naquela outra. Mistura idolatria com um monte de coisa. Está certo que quando afirma a verdade, aí fere, aí foge. Mas se a gente fechar os olhos e se fizer de surdo em alguns momentos, você fala, estou numa igreja. Irmãos, alto lá. O Evangelho de Cristo Jesus é um só. O Evangelho de Cristo Jesus é um só. E este Evangelho de Cristo Jesus, quem revelou a nós foi o Senhor Jesus. Quem deu o Evangelho foi o Senhor Jesus. E o conteúdo do Evangelho é o Senhor Jesus. Longe dele não há salvação. Mas nós vivemos num mundo em que o maligno tem imitado as coisas, formas, tem imitado sinais, prodígios e maravilhas, e muitos resultados nós temos visto em coisas que não levam o nome de Jesus. E a gente diz, meu Deus, é igual. O resultado é o mesmo. Aliás, parece, você fala assim, meu Deus, na fonte não acontece nada. Mas lá bomba. Os caras lá já chegaram, já estão... Deus já fez, e nós aqui, cruz, vamos nos humilhar, e orar, e viver na palavra, e vem, Senhor, nós aguardamos o céu, e lá só sinais, só maravilhas, proezas sobrenaturais. Mas para que ele faz proezas sobrenaturais? Para desviar a atenção daquele que vê. E eu vejo, você também vê. Para desviar a nossa atenção, para fazer com que a gente olhe mais para aquele que realiza esses sinais. Uau, ele realiza esses sinais. Está dando certo. E ele faz para enganar. Ele faz para enganar. Porque onde não há Cristo, não há verdade. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando do cristianismo. Estou falando do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus. Agora a pergunta, irmãos, para nós é, quando é que um crente se deixa enganar? Será que você pode se deixar enganar por umas coisas dessas? Será que eu posso me deixar enganar por umas coisas dessas? Queria chamar a sua atenção, preste bastante atenção aqui. Hoje, na abertura do culto, o pastor Roberto disse que a fé ela é objetiva e subjetiva. Que legal, a gente nem combinou e ele falou isso. Irmãos, nós estamos aqui com os objetivos da fé. Todo mundo sabe, Jesus é meu Salvador, eu estou salvo, vou morar com Ele na eternidade. Isso é objetivo, legal, amém, glória a Deus, aleluia. Eu canto, eu oro, eu sei a palavra. Se não sabe, tem que saber. Tenho que conhecer a palavra. Quero saber os objetivos da fé, isso é verdade, mas a fé não é só de objetivos. A fé é de subjetivos também. E os subjetivos da fé, meus irmãos, a palavra diz que eu vou morar com Jesus no céu. Amém. A palavra diz que Jesus é o meu Salvador. Amém. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Só que enquanto o céu não chega, eu tenho antevisões do céu aqui dentro de mim, que impulsionam a minha vida para uma vida diferente da que eu quero viver. É o objetivo de saber, Jesus é o meu Salvador, eu vou morar com Ele na eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, eu quero hoje viver de acordo com a eternidade, isso é aqui dentro. Em outras palavras, não basta a gente só dizer, estar na igreja, sabendo que o evangelho é isso, é aquilo, o cristianismo é isso, aquilo outro, e aqui dentro as coisas estão desassociadas do que a palavra diz. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas aqui dentro eu não processo as coisas como um salvo. O evangelho mostra que Deus ama, e o amor de Deus é um amor que mostra a sua justiça, a sua ira e sua santidade. Mas aqui dentro, eu não quero saber de santidade. O evangelho, lá no céu que eu vou ser santo.
é a separação entre o que a Bíblia diz e o que eu creio, o que eu quero viver. Entre o que a Bíblia diz e o que eu sinto. Entre o que a Bíblia diz e o jeito que eu adoto como cultura de vida. Entre o que a Bíblia diz e o jeito que eu vivo no presente. Não tem desassociação entre o que a Bíblia diz, isso é o objetivo, e eu tenho que conhecer, e o que eu conheço muda aqui dentro, hoje, no presente. Portanto, hoje a palavra de Deus veio para você e para mim. Irmãos, eu fico pensando nisso. Às vezes eu falo, Senhor, será que eu sou retardado? Porque eu fico preparando o sermão, e aí eu falo, meu Deus, a palavra é demais. Como que eu não sabia uma coisa dessa? E aí aquela coisa assim, aí já vem, mas Cristiano, cuidado, com o que você está sabendo mais, vai fazer com que você se comprometa. Mas é verdade, mas ao mesmo tempo, que delícia saber. Que bom saber para poder viver. Que bom que Deus me fez saber, Deus te fez saber hoje, porque hoje Ele dá graça para a gente cumprir aquilo que Ele disse. E o poder é dEle, ainda que a gente seja fraco, torto, a gente seja inclinado a muitas coisas, Deus é gracioso, Deus sabe, irmãos, afastar o pecado de nós. Que coisa maravilhosa, irmãos, a gente poder dizer muito obrigado, porque aquilo que eu sei pode mudar o meu interior hoje. E isso faz com que a gente fique maravilhado. Irmãos, atenção, se você, aí dentro de você, seu coração não pulsa mais para as verdades do Evangelho, cuidado, porque essa é a estratégia de Satanás para enganar. Às vezes a apostasia, irmãos, não era para o ignorante, a apostasia é para aquele que sabe. Mas o que ele sabe não gera nada dentro dele. A palavra é vida, irmãos. A palavra é vida, a palavra é renovação de Jesus em você, em mim. A palavra traz esperança da eternidade. Nós não precisamos ter uma experiência mística de ir lá no céu para saber que Ele é verdade. Nós temos fé numa coisa que a gente não viu. Mas a gente tem a certeza de uma coisa que a gente não vai ver. E não vamos ver enquanto estivermos aqui. Mas quando a gente fechar os nossos olhos, aí a gente vai dizer, meu Deus, o que eu tinha dentro de mim agora virou objetivo. Eu estou te vendo. Mas até que esse dia chegue, nós podemos viver com fervor no coração. Esse fervor é abstrato demais, mas a gente pode deixá-lo mais concreto. Esse fervor, irmãos, é a certeza daquilo que você não vê. Irmãos, se você hoje está com uma vida, se eu posso estar com uma vida, se a gente está aqui hoje com uma vida, é isso aí, irmão, vamos indo, nós vamos indo. Vamos tocando. E o teu coração? Meu coração pulsa por nada. Meu coração, olha, fico feliz de eu ainda acreditar que o Evangelho é o Evangelho. Não. Você pode ter as experiências mais horríveis com a vida, está todo marcado. Mas o Evangelho traz fervor no nosso coração. A palavra traz vigor no nosso coração. Irmãos, eu quero chamar seu coração, chamar o meu coração. A palavra de Deus está chamando o nosso coração nesta noite. Para a gente ter aquilo que está o objetivo revelado na palavra. Despertar o nosso interior para o fervor em chamas para Deus no nosso coração. Porque senão, a gente cai na apostasia. De saber. A coisa mais triste é quando a gente olha alguém e diz assim, fulano, você sabia de tudo aquilo. E jogou fora. Sim. Como que foi uma coisa dessa? Aí você fala, mas eu conheço fulano. Caminhei com ele. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas onde foi o ponto que perdeu? Acabou o fervor do coração. Acostumou com as coisas de Deus. Esse é o pior... eu quero dizer aqui para nós, século XXI, fonte Sicar. A coisa que o diabo mais está fazendo na nossa geração não é trazendo ignorância de Bíblia. Nós estamos estocados dos objetivos da fé. Mas nunca foi tão grande a desassociação entre o que a Bíblia diz e as coisas que estão sendo processadas aqui dentro.
É comum você encontrar um crente saudosista e dizer assim, olha, porque quando eu me converti, a pessoa que pregou Jesus para mim não sabia nada do que eu sei, mas o pouco que ela sabia, ela aplicava a vida para aquilo. Pessoa de oração, pessoa que tinha fervor no coração, pessoa que evangelizava sem medo, sem vergonha, falava e não sei o quê, e ela passava prova, luta, tribulação, estava lá, e a gente tem a tendência de endeusar essas pessoas. Mas por outro lado, irmãos, por outro lado a gente está estocado de Bíblia, estocado de conhecimento de Deus, mas a gente tem que vigiar o nosso coração e dizer para Ele, Senhor, eu quero ser vulnerável à Tua palavra. Eu estou vulnerável à minha vaidade, eu estou vulnerável à pressão, eu estou vulnerável ao chilique do outro, eu estou vulnerável à provocação não sei de quem. Mas por que isso tudo não me define mais do que a Bíblia? Eu quero estar vulnerável à palavra. Eu não quero um coração vulnerável à crise. É lógico que nós estamos aqui, ela bate nos nossos olhos, bate na porta da nossa casa, na tua vida e na minha, e isso deixa o nosso coração ansioso, depressivo, angustiado, em crise, com pânico, um monte de coisa, porque nós somos homens. Mas há um Deus que sabe dar refrigério para uma alma que está em ebulição e fervura. Isso é objetivo na palavra. E a gente diz, mas eu não vou abrir meu coração para isso. Vamos abrir sim. Deus é socorro presente na hora da angústia. Não sei o que Ele vai fazer, mas eu quero Ele aqui. Deus, eu não quero passar sozinho, não. Por favor. Eu quero contar com a Tua presença. Não me desampara. Se tiver que passar, passa. Mas eu não quero passar sem o Senhor. Não quero saber o que a Bíblia diz. E aqui dentro, isso que eu sei não impulsiona nada. Quero rever minhas atitudes. Quero voltar à simplicidade do Evangelho nas minhas atitudes. Por que quando alguém me fala mal de mim, eu já vou lá e revido? Por que eu não posso oferecer outra face? Por que é que eu não posso ousar perdoar quando eu fui magoado? Por que é que eu não posso ousar confiar quando eu tenho motivos para não confiar no Evangelho? Irmãos, nós somos desafiados hoje a trazer a palavra para dentro de nós. Escondi a palavra no coração para não pecar contra Ele. A palavra tem que estar na mente, mas ela precisa cair ao nosso coração. O espírito do anticristo não quer que isso aconteça. Não quer que isso aconteça. Quer que o povo de Deus fique tudo cínico dentro da igreja. Todo mundo sabendo Bíblia, mas a Bíblia não gera o Evangelho na nossa vida. A gente desassociou, chapou a coisa, blindou o coração. Não quero mais. Daqui para frente eu vou ficar indo na igreja e pronto, acabou. Mas eu não vou voltar a ter fervor. Eu não vou me comprometer com o Evangelho. Se você está assim, se eu estou assim, em alguma área da nossa vida, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. E Ele tem. E que Ele quebrante o nosso coração. E Ele mostre para nós o quanto nós somos pobres e necessitados do Evangelho. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Não é... nosso Deus não é um Deus egocêntrico, que precisa da nossa adoração para ser Deus. Ele não precisa do seu louvor para ser Ele, para ser o que Ele é. Mas você precisa adorá-lo, e eu também, porque a gente se liberta de nós mesmos. Toda vez que a gente diz, há um Deus no céu, eu estou dizendo, não sou eu. Não é meu filho, não é meu casamento, não é minha riqueza. Deus na minha vida é o Deus da palavra. Isso não faz Ele ser mais Deus. Ele é Deus. Há um Deus na minha vida, você está dizendo, não é o meu sonho. Se Ele não realizar, eu ainda continuo tendo um Deus na minha vida. Tem muito sonho que eu tenho que eu sei que Ele não vai falar. Ele fala, imagina que eu vou realizar uma coisa dessa. Não vou. Acorda para a vida, imagina. Tem nada a ver com isso. Não fui eu que plantei, não tem nada a ver, não é para minha glória. Não tem cruz aí, não vou fazer. A gente até ora, faz campanha, dá umas oradas na madrugada, mas Deus não vai fazer. Ele não vai cumprir, não é para a glória dele. O Evangelho é centralizado em Jesus. Entenderam isso, irmãos? Mas você descobrir que Ele não faz porque Ele não é porque Ele está azedo, Ele não faz porque Ele sabe que isso não é bênção para nós. O não dele é uma bênção para a nossa vida. A gente diz, obrigado, Deus, porque o Senhor me livrou de mim mesmo. Você já imaginou se Deus entregasse você para os seus caprichos?
onde você estaria? Você já imaginou se Deus me entregasse para os meus caprichos? Onde nós estaríamos? Coitado das pessoas que convivem com a gente. Mas Ele sabe livrar a gente da gente mesmo. Eu fico imaginando se um dia eu for velhinho, alguém perguntar assim, Cristiano, o que é que você aprendeu? Olha, a coisa que eu mais tenho medo, aprendi na vida é medo de mim mesmo. Medo de mim mesmo. Você tem medo da crise, da doença? Não, eu tenho medo do meu coração, porque o meu coração é horrível. Faz coisas horripilantes, mas Deus é maior que ele. E ele sabe centralizar o seu coração nele mesmo. Irmãos, isso é uma libertação que o maligno não quer que a gente viva. Porque no mundo que a gente vive hoje, é para que você colocar o teu coração em Jesus? Para quê? Para que colocar o coração na palavra? No que o Evangelho diz? Coloque o coração em coisas, em você mesmo. Não se escandalize, o maligno faz sinais, prodígios e maravilhas. Julgue todos eles pelo Evangelho. Tem Jesus ali. Feriu algum ponto da fé cristã, então não é para mim. A palavra está sendo negligenciada, então estou fora. E não se deixe enganar. Quando você ou eu, nós, desassociarmos o objetivo da palavra daqui de dentro, a gente fica vulnerável. A palavra, os objetivos da palavra têm que ser aceitos hoje, aqui, agora, dentro do seu coração. Senão, nós vamos perecer. E Deus não quer que a gente pereça. Cristiano, então, a gente vai embora para casa com medo desse espírito de anticristo. Não. O último versículo diz o quê? Volta lá. Ele é arrogante, ele faz um monte de coisa, ele vai lutar, tananã, mas no versículo 45, ele armará suas tendas entre os mares no belo e santo monte. No entanto, que bom que existe uma adversativa, que no entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Paulo pega esse texto lá em Tessalonicenses e diz que Cristo, com um sopro da sua boca, o destruirá. O Evangelho tem poder para destruir. Destruir aquilo que é contra o próprio Evangelho. Essa é a nossa segurança. Então, irmãos, a nossa certeza é que ele será derrotado, abolido, estará fora de ação, inoperante. É isso que vai acontecer com a gente na eternidade. Uma vez, não sei quem perguntou assim, acho que eu perguntei para o meu pai, falei, pai, mas qual a garantia que lá no céu o diabo não vai tentar e a gente vai cair de novo? Essa história se repete. Ele falou, filho, pense nisso. Ele citou esse texto para mim. O Senhor derrotará com o sopro da sua boca. Estará inoperante, inativo, fora de ação. Nunca mais. Isso é céu. Já imaginaram isso, gente? João, quando viu uma coisa dessa, pirou. Quando Jesus mostrou o Apocalipse para ele, ele falou, não, socorro, é isso mesmo. Porque ele falou, não vai ter mais lágrima, nem dor, nem enfermidade, nem morte, nem choro, nem nada. Nem assédio do maligno, nada. Fora de ação. Por quê? Porque Jesus é poderoso. Esse dia ainda vai chegar. Enquanto ele não chega, nós temos a vitória que vence o mundo. A fé na palavra. Não é isso que João disse? Essa é a vitória que vence o mundo. A fé. Vamos andar por fé, irmãos? Nós estamos nos dias maus. Mas ande por fé na palavra. A fé aqui na mente, mas a fé impulsionando o seu coração e o meu coração. Eu queria que a gente orasse hoje para a gente voltar a ser simples na fé. As coisas simples da fé. Simples, mas não rasa. Simples e profunda, mas simples. Senhor, eu quero voltar a ser simples. Não quero uma fé complicada, burocrática, teológica. Não, eu quero uma fé simples. A Bíblia diz, está dito. Deus criou, Ele criou. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Jesus morreu para salvar, Ele é o Salvador. Eu quero crer nisso. Eu quero que isso venha reger a minha vida. Uma fé simples, irmãos. Profunda demais, mas simples.
Uma fé simples que faz dizer, a palavra diz, eu quero fazer. Deus me dá amor por fazer. Deus, por que aquela pessoa me persegue tanto? Eu não sei. Mas daqui para frente eu quero ter uma postura diferente com ela. Eu quero ter uma postura diferente com ela. Por quê? Porque o Evangelho me fala que é para eu amar meu inimigo. E eu quero amar. Nunca amei, mas eu quero amar. Deus, por que eu vou, em vez de falar, dobrar meu joelho e orar? Porque a Bíblia diz que eu devo orar sem cessar. E tem coisa que a minha palavra não vai fazer. Mas Deus pode fazer. E antes de eu agir precipitadamente, eu quero orar. Cheio de ansiedade, preocupação, cheio de coisa no meu coração. Mas eu quero orar, porque a Bíblia diz que eu devo orar. Orar não é só falar, falar, falar. Orar também é ouvir. E no momento que eu falo e sei que Deus sondou meu coração, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardou minha mente e o meu coração. Está na palavra. Irmãos, não desacredite da palavra. Vamos voltar para as coisas simples da fé. Se o Evangelho ficou complicado para você, hoje a gente precisa voltar para a coisa simples da fé. Crente gosta de Deus. Crente gosta de louvar o Senhor. Louvor não é música. Louvor, não adianta ter orquestra maravilhosa aqui, não adianta nada disso. Nós precisamos ter um coração que diz, Deus, eu quero usar minha voz desafinada, fora do tom, cantar lá no canto para não atrapalhar, de fazer o irmão pecar, não tem problema, mas eu quero cantar e louvar o Senhor, porque a Bíblia diz que eu devo entoar minha música para o Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que orar, então eu quero orar. A oração, Deus me pastoreia na oração, eu quero orar. Quero ouvir a palavra de Deus é viva e eficaz, ela muda meu coração. Então eu quero ouvir, fala Deus, porque eu preciso te ouvir. As coisas simples da fé. Mas hoje eu quero terminar dizendo que a gente ficou tão complicado que a gente não consegue colocar Deus na nossa semana. A gente não consegue colocar uma vida de congregação na nossa semana. Está difícil. Qual é o tempo que eu vou dar para Deus na minha semana? Qual é o tempo que eu vou dar para comunhão com os santos na minha semana? Irmãos, a gente precisa voltar para a simplicidade da fé. Uma fé simples, pura. Vamos pedir isso a Deus? Vamos ficar em pé e orar? Vamos pedir ao Senhor. Eu quero uma fé pura, Deus. Pequena, frágil. Não é uma grande fé, nem um herói, mas a fé de um homem que, como Pedro, que foi lá no mar olhando para Cristo, pisou na água e falou, mas estou afundando. É assim que nós somos, cheio de medo, mas a gente vai enfrentando os medos. Igreja não é lugar de herói, igreja é lugar de fraco, de frágil, de caído, de bagunçado, mas há um Deus amoroso que se compadece de nós. Ele não é um Deus que não sabe, que não conhece a nossa estrutura. O salmista diz que o Senhor sabe a minha estrutura e lembra que a gente é pó. É assim que os ossos quebrados, a vida detonada. Mas é assim. É assim que Ele nos quer. Há um Pai, em Cristo Jesus, revelado para nós. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a fé é objetiva. É no que a Bíblia diz. Não é no que a gente sente, não é no que a gente experimentou, não é na experiência do outro, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. É a Tua palavra para nós. O Senhor usou homens falíveis como nós para escrevê-la. O Senhor inspirou, deu a revelação a esses homens, para que nós pudéssemos ter a Tua palavra junto de nós. Agora nós apresentamos o nosso coração ao Senhor nesta noite. E nós oramos ao Senhor, dá-nos um coração puro, Deus. Dá-nos um coração puro para crer na palavra. Dá-nos um coração, Senhor Deus, um coração que encontra quietude na voz de Deus. Senhor, nós queremos voltar a uma fé simples na palavra. Uma fé pura na palavra. Uma fé com obediência direta ao que a palavra diz.
Não as ideias dos homens, não as modas, mas a palavra de Deus, aos absolutos da palavra. Senhor, por favor, o Senhor sabe se o nosso coração se poluiu, se o nosso coração se perdeu, se o nosso coração, ele ficou, ó Deus, desassociado do que a Bíblia diz. O Senhor sabe. Só o Senhor conhece os nossos corações. Nós mesmos não sabemos o que está dentro de nós. Nós temos nuances, nós temos percepções. Talvez o outro que convive conosco perceba melhor do que nós. Nós somos cegos para nós. É por isso que nesta noite nós, como cantamos no louvor, quebranta o nosso coração. Dá-nos um coração consciente de si mesmo. Um coração quebrantado, um coração que se conheça. Quebranta o nosso coração. Mostra o que está dentro de nós. E se o nosso coração está desassociado do que a Bíblia diz, ó Deus, liga. Por favor, dá-nos um coração crente, um coração fiel, um coração que te conheça, um coração que vibre com o Senhor, um coração que pulse para o Senhor, um coração que te ame. Ó Deus, nós oramos nesta noite, dá-nos um coração que ame ao Senhor. Nós queremos te amar, Deus. Nós queremos te amar, Senhor, mais do que todas as coisas. Nós queremos um coração que te ame, Deus, que seja centralizado em Jesus. Mas a gente não sabe ter esse coração se o Senhor não nos der. Nosso coração se apegou a coisas, nosso coração tem se apegado a raízes, coisas horríveis, que não tem nada a ver com o Evangelho, que ofusca o que o Evangelho diz. Nosso coração, às vezes, Deus faz a gente sofrer por causa dessas coisas, Deus. Mas a nossa oração nesta noite centraliza o nosso coração no Senhor. Deus, centraliza o nosso coração no Senhor, por favor. Dá-nos, Deus, a graça, Senhor Deus, de estarmos aqui nesta noite livres, um coração livre. Um coração livre para amar, um coração livre para te adorar, um coração livre para te obedecer, um coração livre para encontrar alegria no que a Bíblia diz. Um coração satisfeito com Jesus, um coração alegre por ter Jesus. Um coração feliz com Jesus. Um coração pleno em Jesus. É isso que nós estamos pedindo ao Senhor nesta noite. Deus, por favor. Nós não queremos que nada seja a nossa alegria, a não ser Cristo. E que todas as bênçãos que o Senhor nos deu e dará, elas nos façam olhar para Jesus e dizer, louvado seja Ele. Queremos e precisamos das Tuas bênçãos. Nós precisamos do Teu socorro, Deus. Nós temos necessidades urgentes de diversas áreas da nossa vida, e nós expomos todas elas diante do Senhor. Mas, em primeiro lugar, porque Jesus é o Senhor da nossa vida e do nosso ser. Nós colocamos os desejos do nosso coração, nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor, e nós pedimos, a palavra final é Tua. É a Tua palavra que vai fazer com que a gente diga, assim seja feito. Amém. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar neste lugar e orar assim, sem vergonha, sem culpa, sem peso, mas com a alegria de termos um Deus Pai Santo que sabe se compadecer de filhos arrependidos que querem mudança. Ó Senhor, nós queremos voltar a orar, nós queremos voltar a ler a palavra, nós queremos voltar a amar, a perdoar, a gostar do Evangelho. Nós queremos, Senhor, voltar para Ti. Nós queremos, Senhor Deus, pedir nesta noite que o Senhor renove nossas forças, zere a nossa vida e recomece conosco novamente. Ajuda-nos a, Senhor Deus, olhar as coisas à nossa volta e dizer, é possível viver aqui assim, por causa do Evangelho, só por causa de Jesus. Meu Deus, o Senhor é o nosso dono.
Nós somos teus por causa de Jesus. E é muito bom saber que não somos nós que cuidamos de nós, mas nós podemos, nesta noite, nos permitir ser dirigidos, cuidados, conduzidos pelo Senhor. E como filhos que não sabem para onde ir, nós dizemos ao Senhor: Deus, é muito bom saber que há um soberano sobre nós. É muito bom saber que há um Deus sobre as nossas vidas, que nos guia no seu plano, no seu propósito revelado nas Escrituras. Ajuda-nos a permanecer no caminho. Faze-nos fortes na fraqueza. Faze-nos fortes no momento ainda que o nosso coração tenha medo. Dá-nos a coragem de crer. Ó Deus, entra com socorro. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão no calor da prova, no desespero da situação, sem saber para onde ir, sem uma palavra, ó Deus, sem um vislumbre de uma luz. Deus, nós colocamos diante do Senhor as urgências da nossa vida, que deixam a gente dizendo: socorro, Deus, socorro. São situações, Deus, que ou o Senhor age ou a gente não sabe o que fazer. E nós nesta noite queremos chorar a dor dessas situações diante do Senhor. Chorar o desespero do nosso coração de dizer: eu não te vejo. E muito bom o Senhor estar aqui dizendo isso para Deus. Nós temos medo. E o que nós pedimos ao Senhor é: por favor, revela-te a nós. Revela-te a nós, socorro bem presente na hora da angústia. Revela-te a nós, ó Deus, como nosso socorro. Nós queremos o Senhor como socorro. E queremos pedir ao Senhor: dá-nos as tuas bênçãos, Deus. Aquelas que o Senhor sabe que precisamos. E que o Senhor tem poder para dá-las. Abençoa o teu povo. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.